Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, esse louvor os irmãos vão ver ao longo da nossa meditação, que esse louvor ele está diretamente ligado a tudo que nós vamos falar aqui nessa noite. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre saúde mental à luz do Salmo 139. Então, antes de nós fazermos a leitura, eu vou fazer algumas considerações aqui, e após isso, nós estaremos lendo no Salmo 139, será projetado ali o 23 e o 24 do 139, que é o nosso texto-chave. Mas nós vamos fazer uma abordagem em todo o 139, ou quase todo ele. Nós só vamos deixar de fora alguns poucos versículos que não é pertinente ao que nós vamos meditar nessa noite. Meus irmãos, a primeira consideração que eu queria fazer, que eu sempre cito aqui, até o irmão Rafael outro dia disse que eu lancei uma moda que esses dias apertaram ele, ainda bem que ele estava preparado, né? Que eu tenho o hábito de citar as fontes de pesquisa antes de ministrar um estudo, porque a gente ora a Deus, esse tema mesmo ele vem martelando na minha mente já há pelo menos 2 meses, e baseado naquilo que o Senhor tem feito, que as mensagens que os irmãos e irmãs têm trazido aqui nessa casa, essa vem para corroborar sobre esse tema, a preocupação sobre a nossa mente. A mente do homem, o homem no sentido universal, no sentido de humanidade, não no sentido de gênero. A mente do homem é o palco dos grandes conflitos do ser humano. Então, inclusive tem uma palavra do livro do profeta Isaías que diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, somente uma mente firme em Deus, ela pode triunfar sobre os conflitos da mente. A principal fonte de pesquisa, e eu faço questão dela estar sempre aqui, é a Bíblia Sagrada. Essa é a única fonte infalível e inerrante. Por isso que ela está sempre aqui. Não vou abrir ela porque os textos nós vamos projetar ali e eles eu tenho aqui também anotados. Mas a fonte principal, infalível e inerrante é essa. E depois nós buscamos também nas lições bíblicas da CPAD, até o formato didático dessa lição, eu peguei e montei ela no formato das escolas da ZBD, das revistas da ZBD, da CPAD, porque ela fica bem prático de nós elaborarmos o assunto. Então, lições bíblicas do ano de 2019 até 2023, foram alguns temas, algumas revistas. E também eu queria fazer algumas considerações aqui, sobre algumas pesquisas que saíram nos últimos tempos. Por incrível que pareça, às vezes a pessoa pode pensar, o irmão pode pensar, mas por que esse tema, num culto de ensino? Meus irmãos, nós como cristãos, fazendo parte das comunidades cristãs, que nós chamamos popularmente de igrejas, nós temos várias necessidades. Às vezes cria-se uma imagem distorcida de que quem serve a Deus está imune a alguns males. E isso na prática não se confirma. Tanto que nós estamos aqui orando por nossos irmãos que estão enfrentando enfermidades. A diferença está na perspectiva. Porque nós temos esperança. Então, existem assuntos que às vezes nós evitamos tocar, porque eles são assuntos melindrosos.
mas precisam ser tocados. E a saúde mental é uma delas. Esse é um assunto que não está preocupando somente as comunidades cristãs, mas a toda a sociedade em geral. Por exemplo, meus irmãos, em 2022, um estudo foi publicado, Fé e Saúde Mental, pelo Barna Group. Esse estudo, ele destacou algumas coisas que é interessante para nós, porque foi publicado referente ao nosso meio. O Barna Group, em 2022, realizou pesquisas aprofundadas sobre a relação entre fé e saúde, especialmente saúde mental, entre as gerações mais jovens, como a geração Z. O pastor Joel cita muito aqui esse termo, a geração Z. O relatório destaca que ansiedade, solidão e depressão estão em alta entre esses jovens, mas aponta que a fé e o apoio de líderes cristãos podem desempenhar um papel significativo na melhora do bem-estar mental. À medida que eu for compartilhando com os irmãos vão se dar conta de uma coisa que eu me dei quando eu estava estudando esse assunto. Pela graça e misericórdia de Deus, a nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus de Dom Pedrito, ela está bem atualizada. Porque os irmãos vão ver que eu vou estar citando aqui estudos publicados por órgãos sérios e relevantes, mas nós vamos olhar e vamos identificar dentro da nossa comunidade ações nesse sentido, para ajudar não só aqueles que chegam e como chegam, mas também aqueles que estão aqui e que já fazem parte da comunidade há mais tempo. O estudo oferece estratégias práticas para líderes cristãos, ministérios e pais, como construir relacionamentos significativos, fortalecendo conexões e promovendo senso de pertencimento, integração. A pessoa chega aqui e ela é acolhida a tal ponto de, em pouco tempo, ela passar daquele período de adaptação e ela já se sentir pertencente ao grupo. Isso é fundamental. Também promover hábitos digitais saudáveis, abordando o impacto das telas e das redes sociais na saúde mental. Ajudar a geração Z a conectar sua fé a um propósito de vida mais profundo. Então, meus irmãos, aqui se refere aos jovens. E nós temos visto, eu pelo menos, no meu tempo que eu estou aqui, eu já vi duas lideranças assistindo aos nossos jovens e adolescentes. E que trabalho extraordinário. Talvez o pastor Joel tenha um número mais ou menos de jovens total. 150, isso. Passando de 150 jovens, em uma igreja que está próximo dos 700 membros. É muito jovem, principalmente em uma geração como a nossa. Isso se deve a todo um trabalho feito em conjunto. Eventos, não só os eventos como a Viva Jovem, aquele retiro no período de carnaval também, tão abençoado, tão edificante, mas nos bastidores, a assistência, esse celular que não para. Eu admiro os líderes desses departamentos. Esse celular não para, é WhatsApp pedindo aconselhamento toda hora. E louvado seja Deus que o Espírito Santo tem direcionado todas as coisas, porque nós estamos vendo os resultados. Também, a Organização Mundial de Saúde, em 2023, publicou um relatório apresentando um panorama global sobre a situação da saúde mental.
destacando desafios, causas e consequências, e recomendações para transformar o cuidado nessa área. Eu vou ler parte desse relatório resumido, porque 3 estratégias eles sugeriram, e uma delas está diretamente ligada a nós, como comunidade cristã, como igreja. Os principais pontos do relatório: quase 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental em 2019, incluindo 14% dos adolescentes. Os transtornos mentais são a principal causa da incapacidade no mundo, sendo responsáveis por 1 em cada 6 anos vividos com incapacidade. O suicídio responde por mais de 1 em cada 100 mortes, com 58% ocorrendo antes dos 50 anos. Pessoas com transtornos mentais graves morrem, em média, 10 a 20 anos mais cedo, principalmente devido a doenças físicas evitáveis. A pandemia de Covid-19 agravou a situação. Só no primeiro ano, casos de depressão e ansiedade aumentaram mais de 25%. Essa é uma realidade que está aí exposta diante dos nossos olhos. Fatores como o abuso sexual infantil. Nós tivemos, uma campanha agora no mês de maio, inclusive irmãos nossos aqui que são autoridades na sociedade, tanto no Conselho Tutelar como no Legislativo, e toda a cidade em si, promoveram campanha de conscientização para combater isso. Fatores sociais e econômicos, emergência de saúde pública, guerras e crises climáticas são apontados como causas importantes para o aumento dos transtornos mentais. As recomendações e caminhos para a transformação. O relatório propõe 3 caminhos principais para transformar a saúde mental globalmente, mas eu vou me deter aqui somente ao que nos interessa como igreja, diretamente. Remodelar ambientes que influenciam a saúde mental. Intervir em lares, comunidades, escolas, locais de trabalho e ambientes naturais para reduzir riscos, construir resiliência e eliminar barreiras à participação social. Meus irmãos, mais uma vez estudando isso, eu glorifiquei a Deus, porque eu vejo a nossa igreja envolvida nesse tipo de trabalho. Se os irmãos olharem na nossa página no Facebook da AD Dom Pedrito, vai ter uma mensagem fixada ali, com as nossas principais atividades. E dentre essas atividades, os irmãos vão ver ali um apoio na área psicológica. Então aqui, os irmãos e irmãs, líderes, os pastores. Pastor é um pouco de tudo. E também psicólogo. Então, dito isso, eu quero encerrar as considerações para nós irmos para a leitura da palavra. Foi sobre o estudo sobre gratidão e saúde mental em 2020. Esse estudo foi publicado por a Universidade da Califórnia e a Escola de Medicina de Harvard. Eles publicaram o seguinte, em 2020. E nos anos recentes, esse estudo mostra que a prática da gratidão tem efeitos positivos e mensuráveis sobre a saúde mental e o bem-estar geral. Principais resultados dos estudos: melhora da saúde mental, intervenções baseadas em gratidão, como escrever cartas de agradecimento, ou manter diários de gratidão. Aquela primeira oração da manhã, aquele muito obrigado por mais um dia de vida, faz uma diferença enorme. Aquela última oração da noite, quando tu agradece a Deus por mais um dia vencido, e tu entrega a tua noite de descanso nas mãos do Senhor,
tu entrega a tua família aos cuidados de Deus. E depois, tu já entrega também o outro dia. Esses devocionais fazem uma grande diferença. E o meu conselho, o primeiro conselho que fica aqui, a quem nos assiste e a quem está aqui também, presencialmente. Dedique-se a ter esses momentos com Deus. São momentos de qualidade e que fazem uma grande diferença. Bem-estar emocional e social. A gratidão aumenta emoções positivas, otimismo, comportamentos pró-sociais e sensação de pertencimento. Participantes de estudos relataram mais apreciação, humor positivo e menos sentimentos de solidão e dor psicológica. Redução do estresse e melhor sono. Praticar gratidão ajuda a regular o estresse, diminui níveis do hormônio cortisol e melhora a qualidade do sono, contribuindo para maior energia e disposição diária. Impacto neurobiológico. Pesquisas da Universidade da Califórnia sugerem que a gratidão ativa sistemas cerebrais ligados ao cuidado e à recompensa, promovendo comportamentos de apoio social e reduzindo respostas ao medo e às ameaças. A longevidade. Esse estudo, com mais de 49 mil participantes, mostrou que pessoas com altos níveis de gratidão têm risco 9% melhor de mortalidade, especialmente por doenças cardiovasculares, mesmo após ajuste para outros fatores de saúde. E a conclusão desse estudo confirmam que a gratidão é um recurso terapêutico, eficaz para melhorar a saúde mental, reduzir sintomas de ansiedade e depressão, fortalecer relações sociais e até aumentar a longevidade. Quase sempre eu lembro, né? O pastor Patrocínio faz uma estimativa média aí de viver 120 anos. É muita gratidão, mas com muita gratidão a Deus e com a graça dele é possível chegar lá. A palavra já diz isso. E agora a ciência também vem corroborando. Aliás, a ciência dia após dia vem confirmando, só confirmando aquilo que a palavra de Deus já disse e foi escrita há milhares de anos atrás. Louvado seja Deus. Meus irmãos, agora sim, queria convidar os irmãos para ficarmos em pé, em uma forma de reverência à leitura da palavra de Deus, e nós vamos ler aqueles versículos ali, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Podemos assentar? Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer algumas leituras aqui ao longo da ministração. O título aqui, nós já passamos para os irmãos. Deus conhece e transforma a nossa mente. Saúde mental à luz do Salmo 139. O nosso objetivo principal, meus irmãos, é mostrar que a saúde mental é uma questão espiritual, emocional e biológica. E que Deus oferece cura por meio da sua palavra. E aí eu quero que o irmão projete para nós Hebreus 4:12, por favor. Por meio da sua palavra, da graça e da ciência. Os irmãos notem que nós somos compostos por 3 essências. Nós cremos isso. Somos tricotonomistas. O ser humano é corpo, alma e espírito. Esses 3 se fundem em um só, mas têm características e necessidades diferentes. E à luz da palavra de Deus, e à luz de tudo aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição, na ciência, nós temos obtido uma melhor qualidade de vida.
Primeiro lugar, a palavra. Olha o que Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ou 2 fios, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Que coisa extraordinária. Juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Louvado seja Deus. O coração ali, meus irmãos, não é o órgão do aparelho circulatório. Sempre que a palavra usa coração nesse sentido de emoções, ela está se referindo à psique do ser humano, a nossa alma. A nossa alma que está ligada ao nosso corpo, e o que une a alma ao nosso corpo é o espírito de vida que Deus um dia nos outorgou. A palavra de Deus, por isso que esse livro é tão combatido ao longo dos séculos. O poder da palavra de Deus vai muito além daquilo que nós podemos ver e medir dentro das nossas limitações. Ela consegue dividir algo que humanamente é indivisível. Ela consegue separar a alma do espírito. O espírito é aquela relação, a comunicação direta com Deus. A alma é a nossa psique, que está ligada e é influenciada pelo nosso corpo. É aquele combate que Paulo fala. O pastor Teisen citou ontem. Aquela luta da carne contra o espírito. A palavra de Deus, ela vai no mais profundo do ser humano. Ela traz saúde, tanto saúde emocional para a nossa alma. Ela traz saúde espiritual para o nosso espírito. E ela traz saúde física também para o nosso corpo. Louvado seja Deus. A graça de Jesus, e aqui eu quero abrir um parêntese. O tema é grande, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar todo ele, mas se ficar faltando, eu fico devendo para os irmãos para a próxima escala. Porque é um assunto que a gente não adianta ter pressa, nós precisamos ir à luz da palavra de Deus, para que todos os irmãos possam entender. A nossa igreja, ela já não é mais de veteranos na fé. Nós temos agora um grupo misto. Nós temos irmãos que estão chegando, que estão tendo o primeiro contato com o Evangelho. Ontem eu assistindo a live do batismo, quando tu vê aquele sorriso de uma alma que está confessando publicamente a sua conversão, porque o batismo é isso, é uma confissão pública, é um testemunho público. Quando tu vê aquele sorriso, 2 casais foram batizados ao mesmo tempo, e tu vê o sorriso estampado no rosto, aquela alegria que é inconfundível. Aquela alegria, aquele sorriso, só vem de uma alma que encontrou a Cristo, que foi alcançada pela graça, a graça salvadora que nós citamos aqui. Deus oferece cura por meio da sua palavra, da sua graça. Qual é a diferença então da graça salvadora para a graça comum? A graça comum, ela está disponível a todos os homens. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justo e injusto. Então, a graça comum do Deus Criador, ela está ao acesso de todas as pessoas. Independente se a pessoa crê em Deus ou não crê, ela recebe dessa dádiva. Só que a salvação em Cristo Jesus, essa é para os que creem. E essa graça salvadora, quando alcança, ela traz salvação. E aí, meus irmãos, eu quero explicar algo que alguns irmãos já conhecem, mas aqueles que estão chegando, eles ainda não têm conhecimento sobre isso. A palavra salvação lá no grego é soteria. E soteria ela é aplicada em uma série de circunstâncias, não é numa só. Às vezes quando a gente prega sobre salvação, o que vem à mente? O livramento da condenação eterna. Louvado seja Deus. Esse foi o principal efeito da salvação na nossa vida.
nos livrou da ira futura, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Quem crer está salvo. É isso aí, é a palavra que diz. Mas salvação não é só isso. Às vezes a gente pensa na palavra salvação só como no sentido escatológico. A palavra salvação é muito mais do que isso. Olha o louvor que nós cantamos, é uma plenitude de vida aqui e no porvir. Porque se a gente focar muito só no escatológico, e nesse período que tu está aqui peregrinando, a salvação ela traz livramento, a salvação ela traz paz, a salvação ela traz alegria. É por isso que eu digo para os irmãos, é inconfundível. Eu citei o exemplo do batismo, aquele sorriso estampado. Mas aqui na frente, tu identifica também, nos apelos. E como tem gente vindo aqui, ou para receber a Cristo como Salvador, ou para se reconciliar com Deus. E tu vê no rosto a alegria da salvação, ou do primeiro contato, ou aquele que já estava com saudade da casa do Pai. Porque quem uma vez na vida andou com Jesus, ele pode até virar as costas para Jesus, mas ele carrega nele uma marca, e ele não consegue negar essa marca. E aí Deus propicia, pela sua graça e misericórdia, uma nova oportunidade. E nós temos visto isso no nosso meio. Como Deus tem sido bondoso para conosco. Quantas pessoas estão recomeçando de novo. E a ciência, meus irmãos, a Bíblia é ciência pura. E também nós vamos ver aqui, que Deus conhece a mente humana profundamente. Aí nós vamos lá no Salmo 139. Nós vamos também no tópico 2, se conseguirmos no tempo, desconstruir tabus sobre saúde mental na igreja. Meus irmãos, eu me converti nos anos 80. Então a gente sabe aqui como nós fomos preconceituosos com alguns temas. Como nós radicalizamos. E isso trouxe um prejuízo para nós e para outros. E à medida que o Espírito Santo foi sendo derramado, o nosso conhecimento da palavra foi se aprofundando, e nós fomos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Nós começamos a nos deparar com realidades que antes não fazia parte, mas hoje faz parte, porque a igreja está no mundo, e é natural que as circunstâncias do mundo atinjam por vezes a igreja. Não atinge para nos tirar da graça, porque o poder do sangue de Jesus é mais forte. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Mas nós somos sim atingidos por circunstâncias da vida. E aí, nós hoje, e louvado seja Deus por isso, mais uma vez eu glorifiquei a Deus, lá no meu estudo. Graças a Deus, que a nossa igreja, ela está atenta para isso. Aqui não se foca somente em uma área específica da vida, mas todas as áreas que um irmão ou uma irmã precisar, ele terá um aconselhamento de qualidade. Tanto que, mais adiante nós vamos falar disso, nós temos recebido aqui, e o pastor Joel e a irmã Débora, que é quem fazem o primeiro contato, né, quando alguma família quer congregar, nós temos recebido muitas almas feridas. Mas não é só feridas pelo mundo. O que nos dói mais é que não é só feridas pelo mundo. O mundo fere naturalmente. Mas nós recebemos algumas almas feridas pelo sistema religioso, que era para curar e está em alguns lugares adoecendo mais as pessoas. Mas louvado seja Deus, que quando tu tem Bíblia, e quando tu tem o Espírito Santo,
Quando tu tem a palavra que vai lá naquele texto que estava projetado em Hebreus, que ela vai no mais profundo do ser humano, aí tu tem cura, mas uma cura completa. Louvado seja o nome de Deus. E por último, nós vamos apresentar ferramentas práticas e bíblicas e científicas para a renovação da mente. É possível, meus irmãos, reprogramar a mente. A Bíblia já nos dizia isso. Lá, não precisa projetar, irmão, o texto lá de Romanos. Mas a Bíblia já nos dizia que a nossa mente ela era reprogramável. E hoje a neurociência confirma isso. Através de uma área da ciência que da neurociência chamada neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de se reprogramar. Aquela ação que o Espírito Santo faz, ele começa agindo, que transforma a pessoa, a ponto de, às vezes, quem olha para ela não reconhece que é o mesmo. O irmão ali sacudiu a cabeça. Foi alcançado pela graça salvadora, irmão. Louvado seja Deus por isso. E a pessoa olha, o quê? É o mesmo, eu não consigo guardar o nome de todo mundo aqui, os irmãos me perdoem. Eu acho que nem o pastor, que tem contato mais direto, consegue lembrar do nome dos 700, ou quase isso. É o irmão Rafael, é isso? Ah, mas eu acertei. O irmão Rafael, conhecido popularmente como Rafinha, é isso aí? Foi alcançado pela graça salvadora. É uma transformação que até quem tem a transformação às vezes é difícil de acreditar. Deus, tu fez isso comigo? Fez. Por quê? Porque essa palavra aqui, com a ação do Espírito Santo, ela leva o cérebro a se reprogramar. Ela liberta de vícios, ela liberta do pecado, ela muda hábitos. Depois que tu conhece a Deus, alguns hábitos já não são mais compatíveis. Por favor, irmão, projeta aí para nós o 139, o versículo 1. Versículo 1. Do 1 ao 6, meus irmãos, é a primeira parte da nossa lição. Essa primeira parte, ela está ligada ao tema, ao tópico que nós falamos sobre Deus sondando a mente humana. E no subtópico 1, nós vamos dar o subtítulo de Deus conhece profundamente o nosso interior. Deus conhece profundamente o nosso interior. Do 1 ao 6, olha o que diz. Senhor, essa é a oração do salmista. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado, que não o posso atingir. Louvado seja Deus. Esse salmo, meus irmãos, ele é um diálogo extraordinário. Eu considero, para mim, é o meu salmo favorito. É um diálogo extraordinário, porque ele é um diálogo entre a criatura e o Criador. E o salmista, ele vai relatando a sua experiência com Deus nesse cântico. Quando ele fala, tu me sondas e me conheces, sondar aqui no hebraico é o verbo hakar, que significa investigar profundamente, minuciosamente. É Deus, através da nossa consciência, através da ação da sua palavra,
nos examinando e nos conhecendo melhor do que nós mesmos. Louvado seja Deus. Olha o que ele diz: de longe percebes os meus pensamentos. O nosso Deus lê pensamentos. Os irmãos sabiam que antes do pensamento se materializar, ele leva cerca de 0,5 segundos? O pensamento, antes ele se origina no subconsciente, para depois o nosso consciente ter acesso. Antes de eu pensar, Deus já sabe o que eu vou pensar. É isso aí que a Bíblia está dizendo. Aliás, ler pensamentos está ligado ao atributo de onisciência divina, e somente Deus tem esse atributo. O mundo espiritual não é onisciente. Somente Deus conhece os pensamentos. O mundo espiritual, ele atua em evidências, em legalidades, em atitudes, palavras principalmente, porém, pensamentos não. Somente Deus conhece o pensamento. E ele vai falando de circunstâncias tão simples, como deitar e levantar é uma coisa tão automática. Depois de uma certa idade já não é tão automático, né? Porque se tu vai fazer muito rápido, dá uma vertigem. Mas em via de regra, quando está tudo ajustadinho com a nossa, biologicamente, é uma coisa automática. Até nisso Deus está preocupado. Eu vou contar de novo aqui. Com certeza não vou conseguir terminar tudo. Mas eu vou contar de novo, porque a experiência contada pelo irmão Luiz aqui na escola bíblica é relevante. O irmão passou, todos sabem, por uma dificuldade grande, uma enfermidade com a sua filhinha e, lógico, um gasto financeiro considerável. Quando passa essa luta, louvado seja Deus, ele está brincando com seu menininho menorzinho, e nessa brincadeira o menino bate no óculos e o óculos quebra a hastezinha do óculos, e esse óculos recém tinha sido comprado. E aí o irmão confessa aqui que deu um desânimo, deu uma tristeza nele, e ele foi orar, e meio choroso, e foi reclamar com Deus. Senhor, mas passando agora por um gasto excessivo desse, e agora me quebra o óculos. Aí ele pega, vai levar o óculos então na ótica, e quando ele chega na ótica com a hastezinha do óculos quebrado, ele fala o que aconteceu para o atendente, e tinha em cima do balcão um outro óculos, uma outra armação. O rapaz, creio que era um rapaz, pelo que ele falou, o atendente pega, faz a medição ali, ele usou a palavra, é uma palavra difícil, né? Usou ali, mediu, trocou, pegou as lentes e colocou. Ele sai dali, glorificando a Deus e um pouco envergonhado, porque às vezes a gente se envergonha diante de Deus, porque espera-se que a nossa fé seja maior, mas às vezes nós somos surpreendidos, às vezes a gente acha que a nossa fé é maior e às vezes ela não é tão grande. E aí ele sai dali glorificando a Deus. Deus preparou, já estava ali em cima do balcão, era para ele. Se nós temos um Deus que se preocupa com a haste de um óculos que quebrou, imagina com a nossa alma, imagina com a tua mente, imagina com os teus pensamentos, aqueles pensamentos recorrentes, às vezes que tu luta dia após dia. Já falamos aqui, ser cristão não é ser imune. Nós temos as nossas fraquezas humanas, e nós temos que lutar com essas fraquezas dia após dia. A diferença está na graça de Deus sobre a nossa vida. A graça de Deus nos capacita para irmos além do que humanamente nós conseguiríamos. Um pastor comentarista, que até às vezes é citado nas nossas
revistas das escolas bíblicas, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele não ignora nossas dores escondidas. Quando eu li esse trecho aqui, estudando, eu lembrei de uma palavra que eu trouxe na tarde da bênção. Acho que já era o irmão Rafael responsável. Que eu citei sobre se existisse uma máquina de raio-x, que tirasse raio-x da alma, nós seríamos muito mais misericordiosos. Se existisse uma máquina que tirasse um raio-x da alma, e nós víssemos todas as cicatrizes, todas as dores que às vezes uma pessoa traz, principalmente quando ela vem do mundo. Quando ela nasce nos caminhos do Senhor, ela tem esse privilégio, ou como eu que vim cedinho, com 3 aninhos, nós fomos preservados de tantas coisas. A gente não consegue nem ter noção de quão mal é o mundo. Mas se tu pudesse ver um raio-x da alma, nós seríamos muito mais misericordiosos. Me chama a atenção um episódio que acontece com Jacó lá no Gênesis, quando ele já em avançada idade, cerca de 120 anos, ele chega diante de Faraó, ele vai se apresentar, e aí ele se apresenta e ele resume a vida dele. Olha, ele resume cerca de 130 anos, ele resume em uma frase. Ele diz o seguinte para Faraó: poucos e maus foram os dias de minha vida. E era um homem de Deus, era um homem que tinha experiências com Deus, mas foi um homem que teve uma vida sofrida. Mas, apesar de ter uma vida difícil, ele foi um homem que foi pai de uma nação que até hoje é cuidada e protegida por Deus. Deus deu um tempo para que a salvação se estendesse aos gentios, mas vai chegar um momento que Deus vai se voltar para eles. Meus irmãos, o fato de ser um homem ou uma mulher de Deus não quer dizer que tu não vai ter uma vida de lutas, de sofrimentos, de aflições, porque o nosso mestre nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso mestre foi o primeiro a vencer a morte de uma vez por todas, e o primeiro a vencer todo esse sistema em oposição a Deus. Então, Jesus é, através da sua palavra e dos seus ensinamentos, o refúgio e o socorro nos momentos de adversidade. Deus compreende os pensamentos mais confusos, os conflitos da mente que nós falamos aqui, inclusive nas nossas crises de estresse, de angústia e de ansiedade. Lá está Deus. Os irmãos sabem quando está numa situação que tu não tem mais força, e de repente, dentro de ti, vem uma força que tu não espera. Eu lembro de uma vez, eu estava em um congresso, e o pastor estava trazendo uma palavra sobre fé como firme fundamento. Hebreus 11. E aí ele cita ali os exemplos dos heróis da fé, e ele diz assim: irmãos, essa fé é viva. E ele falou aquilo ali, aquilo ficou gravado na minha mente. E eu vim embora, foi lá em Curitiba. Eu vim embora e daí a alguns dias eu entrei em um momento de grande frieza espiritual, de desânimo espiritual. Como Paulo disse: quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Se o apóstolo Paulo também tinha momentos de fraqueza, imagina eu. E aí eu estava sentado na minha cama, com
a Bíblia do meu lado, e eu peguei a Bíblia e abri em Hebreus 11. E aí eu fiz uma oração. Deus, eu ouvi que essa fé, ela é viva. Se essa fé é viva, alguma coisa vai acontecer. E eu comecei a ler Hebreus 11. E quando eu comecei a ler, o Espírito Santo começou a me renovar de uma tal forma que aquela apatia, aquele abatimento na minha vida espiritual caiu por terra naquele exato momento. E naquele momento eu confirmei na prática algo que eu sabia na teoria. Essa fé que foi disponibilizada de uma vez por todas aos santos, aos seguidores, fiéis seguidores de Cristo. Essa fé, ela é viva. Essa fé, ela é capaz de realizar o impossível. Louvado seja Deus. Deus está presente nas sombras da alma. Mesmo que eu vá ao mais profundo abismo, lá estás também. Foi o que nós lemos ali. Ele cita o extremo. Se eu fosse no céu, é natural que Deus esteja no céu. Mas e se eu descer no mais profundo abismo? Ele cita aqui a palavra Sheol, que é o mundo dos mortos. Ainda que nós desçamos ao mundo dos mortos, lá estará Deus. E de lá nos trará Deus. Quantas vezes Deus já te trouxe de lá? Quantas vezes Deus já te trouxe do mais profundo abismo? Aí ele cita outro extremo. Se eu fosse do nascer do sol até o extremo dos mares, o outro extremo onde o sol se põe, o Senhor estaria tanto num lugar como no outro. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a nossa vida às vezes é de extremos. Que bom seria se a nossa vida fosse só plano, como é aqui a região da campanha. Mas não. A nossa vida, ela é de altos e baixos. Mas tanto nos altos como nos baixos, Deus estará contigo. E aí é que faz a diferença. Eu sempre digo, existe uma grande diferença entre servir a Deus e não servir. Às vezes, tanto quem serve a Deus como quem não serve passa pelas mesmas adversidades. Só que tu enfrentar uma adversidade com Jesus é muito diferente do que tu enfrentar sem Jesus. Deus não nos abandona em meio às trevas emocionais. Meus irmãos, eu experimentei, não, louvado seja Deus, não no mundo, não na vida espiritual, mas na minha vida cotidiana, eu experimentei uma amostrinha do que é o Vale da Sombra da Morte. Uma vez que eu morei em um sítio, cuidando de uma sede campestre. Eu morei 6 meses lá, 6 quilômetros da cidade. Para ir no culto, à noite, os 3 primeiros quilômetros tinha luz elétrica. Mas os outros 3 não tinha. Não sei se aqui os irmãos já tiveram, talvez alguns já tiveram a oportunidade de andar na estrada à noite. E se não tiver lua, é escuridão total. E eu ia com a minha bicicletinha, depois do 3º quilômetro era escuridão total. Eu literalmente não enxergava nada. Eu só via o barulhinho das pedras no pneu da bicicleta. E eu confesso aos irmãos, eu sentia medo. E ali eu entendi um pouquinho do que Davi falou sobre o vale da sombra da morte. Mas o que ele diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teve uma vez que eu só senti o vento. Estava quase chegando em casa. Eu só senti o vento. Alguém de bicicleta passou por mim também. Eu só senti o vento assim, ó. Então ali eu tive uma noção do que Davi dizia
sobre o vale da sombra da morte. Mas mesmo no vale da sombra da morte, Deus estará contigo. A lição da CPAD do 4º trimestre de 2020. O Deus que governa o mundo. Ficou registrado pelo comentarista o seguinte: mesmo em crises existenciais, Deus é refúgio presente. Mesmo em crises existenciais, Deus é refúgio presente. Agora, meus irmãos, nós já passamos aqui pelo 7 ao 12, nas sombras da alma. Vamos pular um pouquinho, porque eu quero encerrar nesse aqui, e vai ficar assunto para a próxima escala. Mas eu quero encerrar nesse tópico aqui. Deus nos formou com valor e intencionalidade. Por favor, irmão, versículo 13 do 139. Do 13 ao 18, eu quero ler com os irmãos aqui, para nos encaminharmos para o final. Deus nos formou com valor e intencionalidade. Ninguém aqui e ninguém que está nos assistindo e que vai nos assistir depois foi obra do acaso. Ninguém veio para esse mundo por acidente. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, e se terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Obrigado, irmão, louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui, quando eu falei que ninguém foi obra do acaso, por muito tempo, acreditou-se que o milagre da concepção era quem chegava primeiro. Hoje a ciência já confirmou que não é bem assim. É o óvulo que escolhe qual o espermatozoide que melhor que é mais compatível. Então nessa batalha aqui sobra cerca de 30. E desses 30 tem o mais compatível, pois era justamente aquele que Deus olhou e disse assim: é esse aqui. E quando Deus disse é esse aqui, aconteceu uma coisa que a Bíblia chama de eleição. Não me perguntem por que Deus me escolheu, porque eu não sei responder. É por isso que maior é a glória de Deus e maior é a gratidão que nós temos no nosso coração. Tantas pessoas poderiam estar aqui. Tantas pessoas poderiam e deveriam e necessitariam receber o convite dessa live. Mas Deus escolheu a ti. Ninguém aqui foi obra do acaso. Deus, e outra coisa, todos os teus dias, diante da onisciência de Deus, que conhece, para Deus não existe passado, presente e futuro, Deus é eterno. Nós é que somos temporais. Todos os nossos dias já estão nas mãos de Deus. Tu pode me perguntar, mas então por que eu estou passando isso? Não sei te responder. Mas e para que eu estou passando isso? Também não sei te responder. Mas eu posso te garantir uma coisa. Nada na tua história passou desapercebido aos olhos de Deus. E uma garantia que eu posso te dar: tudo isso vai concorrer para o teu bem. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te louvo porque
me fizeste de modo especial e admirável, versículo 14. E aí eu quero encerrar aqui, meus irmãos, com uma nota sobre a neurociência. O cérebro possui plasticidade, que é a capacidade de se reprogramar por novos hábitos e pensamentos. Por favor, irmão, Romanos 12, 2. E aqui eu vou encerrar depois com a oração final do salmista. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. O que a palavra está dizendo aqui? Que a nossa mente, ela pode ser reprogramada. E a ciência também está confirmando isso. Quando um pensamento surge na nossa mente, se nós alimentarmos aquele pensamento, por isso que a importância de pensar nas coisas positivas. Como Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque as que são de cima são eternas e as que são da terra são temporais. Tudo que é temporal fica nessa vida. O dia que tu vai embora daqui não leva nada. Agora aquilo que é eterno tu leva. Essa fé que está no teu coração, ela vai junto contigo. E meus irmãos, é possível sim. O nosso cérebro tem essa capacidade. É possível vencer um vício, por mais difícil que seja. Não dá tempo de nós entrarmos aqui. Mas tantos vícios que às vezes, mesmo depois da conversão, a nossa carne continua lutando contra eles. Saiba que uma mente focada em Deus, através da ação do Espírito Santo, pelos princípios da palavra de Deus, ela pode sim, e vai ser reprogramada. E quando tu menos espera, de tanto praticar aqueles hábitos saudáveis, e aqui a igreja também, outra coisa, a igreja trabalha muito isso. Tem atividade para todo mundo, a mente só fica ociosa, a mente que quer. Porque o que não falta é envolvimento com as coisas de Deus. E por fim, meus irmãos, eu quero encerrar aqui, para passar para o pastor Joel. Eu quero encerrar no versículo que nós lemos. Por favor, irmãos, Salmo 139, versículo 23 e 24. Fiquemos em pé, meus irmãos, por favor. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, o caminho eterno é Deus quem investiga, é Deus quem trabalha. Por isso que tem momentos que a gente se perde, a gente não sabe se é a nossa consciência ou se é Deus falando através da nossa consciência. Uma vida com Deus é isso que esse salmo descreve. Que tem horas que tu não sabe se é a tua mente, a tua consciência, ou se é Deus falando através da tua consciência. Deus age através do seu Espírito Santo. Ele faz essa investigação e Ele faz também a condução. Deus não apenas revela, mas Deus transforma. Caminho eterno aqui, lá no hebraico, é derek olam, que indica uma rota mental, espiritual e permanente. É algo que começa na tua conversão e vai te acompanhar até o dia da glorificação do nosso corpo. Louvado seja Deus.